Vamos a um exemplo numérico de cálculo de indutância de um toroide. Da mesma forma que nós calculamos a indutância do solenoide, aqui eu coloco algumas características bem parecidas, né? Principalmente com relação ao número de espiras e características do material ferromagnético, mas a estrutura sobre a qual será montada esse indutor, essa bobina, é na forma de toroide. Então, dada uma vista lateral, digamos que essas sejam as áreas de seção transversal de um toroide cortado ao meio, né? E sobre sobre a estrutura desse toroide, então é montada a bobina. Então vamos lá. Dado um raio menor A de 9 centímetros e meio, um raio maior B de 10 centímetros e meio, e dado uma seção quadrada, então sabemos que essa altura é 1 centímetro, qual a indutância para, considerando um núcleo de ar com permeabilidade relativa igual a 1, qual a indutância para um núcleo ferromagnético com permeabilidade 1000 vezes maior do que a do ar, do espaço livre, e a energia armazenada nesse indutor quando ele for percorrido por 10 amperes. Então, temos duas expressões para o cálculo da indutância, uma expressão que é exata e a outra expressão aproximada, né? Então, a indutância é n ao quadrado mi vezes a altura sobre 2π ln dB sobre A, é o valor exato, e o valor n ao quadrado mi a área de seção transversal sobre o comprimento médio do caminho magnético, que é a nossa expressão então do valor aproximado. Vamos utilizar as duas expressões, pelo menos para ter uma ideia do nível de aproximação dessa segunda expressão. Então, vamos lá, vamos converter todas as dimensões para metros, isso é importante, e vamos fazer os cálculos então da indutância. Primeiro para núcleo de ar. Então, para um μ relativo igual a 1, nós temos o seguinte, valor exato, indutância, que é n ao quadrado, vou repetir aqui a expressão para facilitar a substituição, ln dB sobre A. Nós temos o seguinte, número de espiras, 1000 espiras, 1000 ao quadrado. Mi é igual a 1 vezes μ0, 1 vezes μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7 por metro. A altura, 1 centímetro, então é 0,01 metro, sobre 2π. E aqui aparece então ln de B sobre A. Convertendo para metros, 0,105 sobre 0,095. Então esse é o cálculo que tem que ser feito para encontrarmos o valor exato. Aqui temos simplificação, aqui podemos simplificar, sobra 2 no numerador. Então o valor da indutância fica, aqui é 10 na 3 ao quadrado, 10 na 6 vezes 2, vezes 10 na menos 7, vezes 10 na menos 2, vezes esse termo ln de 0,105 sobre 0,095. Então, aqui temos esse cálculo para ser feito. O valor aqui é aproximadamente igual a 0,1. Então, se isso aqui é em torno de 0,1, com 0, 0, 0 e depois mais alguns números diferentes de 0, isso é igual a 10 na menos 1. E com todas essas simplificações, se chega
a um valor de indutância que é 0,2 mA. Então, essa é a indutância calculada pela expressão, né, do valor exato. Utilizando a expressão do valor aproximado, nós temos o seguinte: indutância é N ao quadrado, permeabilidade do núcleo, área de seção transversal dividido pelo comprimento. N ao quadrado é 1000 ao quadrado. Aqui é 1 vezes 4π vezes 10 a menos 7. Aqui temos a área de seção transversal, é uma área quadrada, então é 0,01 metro ao quadrado. Dividido pelo comprimento. Qual é o comprimento médio? O comprimento médio é o que passa por esses pontos aqui. Então, se o comprimento médio está associado a um raio que é 10 centímetros, o comprimento é 2π vezes 0,1 metro. Então aqui também temos uma expressão que pode ser simplificada, aqui sobra 2. Então aqui nós temos um cálculo que é 10 na 6 vezes 2 vezes 10 na menos 7 vezes aqui é 10 na menos 2, então fica 10 na menos 4 sobre 0,1, que é 10 na menos 1. Então, utilizando essa expressão aqui, nós conseguimos simplificar 10 na menos 1, sobra 2 vezes 10 na menos 4, ou 0,2 10 na menos 3, e chegamos então ao mesmo valor de indutância calculado na expressão do valor exato. Então vejam que com o núcleo de ar, utilizando qualquer uma das duas expressões, nós chegamos a um valor igual. Claro, aqui se considerarmos mais casas na vírgula, vai aparecer uma pequena diferença no valor da indutância, mas nada tão significativo. Se nós mudarmos o núcleo magnético para μ relativo igual a 1000, nós teremos basicamente um valor de indutância 1000 vezes maior, não precisamos nem calcular, porque o μ aqui será um valor 1000 vezes μ0. Então, nesse caso, a indutância terá valor 0,2 Henry. Então, nem precisamos nos estender nesse cálculo. A energia magnética, sim, a energia magnética precisamos calcular. Quando é percorrido, quando passam 10 amperes por um indutor que tem indutância 0,2 mA, a energia é o quê? 1 meio de Li ao quadrado. Então, 1 meio, indutância 0,2 vezes 10 na menos 3, corrente 10 amperes ao quadrado. Então, aqui simplificando, fica 10 na menos 4. Aqui cancelam esses termos. E aqui fica 10 na 2, então fica 10 na menos 2. Então, a energia armazenada nesse indutor é 10 na menos 2, ou 0,01 joule. Então, esse indutor armazena uma energia de 0,01 joule, uma energia bem pequena. E a energia armazenada em um indutor que é 1000 vezes maior, tem indutância 1000 vezes maior, é uma energia 1000 vezes maior, porque a indutância afeta diretamente no cálculo da energia. Então, aqui é 1 meio, 0,2 vezes 10 ao quadrado, que é 10 na menos 1. Então, aqui fica 10 na 2, 2 vezes, ou simplificando, né? Aqui fica 1 vezes 10 na menos 1 vezes 10 na 2.
Então aqui fica 10 Joule. Basta deslocarmos aqui 3 casas dessa vírgula e nós temos então o valor da energia. Também uma energia pequena. Então, com relação ao cálculo de indutâncias, vejam que a permeabilidade magnética do núcleo afeta diretamente o cálculo da indutância e da energia armazenada. E além disso, um fator importante que precisa ser mencionado: para as dimensões do núcleo magnético, o volume, o peso associado, o indutor é um elemento que não armazena muita energia. Se for para escolher entre um capacitor e um indutor para armazenar energia, em termos de volume ou de densidade de energia, melhor dizendo, densidade em joule por metro cúbico, os capacitores têm uma capacidade de armazenamento de energia maior do que os indutores. E além disso, os capacitores podem ser mais leves do que os indutores, porque os indutores são construídos com material ferromagnético na maioria das vezes. Então aí também tem uma questão importante no cálculo dessa energia para termos uma ideia de proporções e quanto isso então pode afetar um projeto de engenharia.